vamos para os vídeos de hoje. O plano secreto de Bolsonaro está sendo executado a todo vapor. Enquanto o Brasil e a esquerda está discutindo se Bolsonaro queria fugir ou não, se Bolsonaro vai ser preso ou não, Bolsonaro continua no hospital, postando foto para comover seus seguidores e se articulando com os deputados bolsonaristas para acelerar a aprovação da anistia. Nesse vídeo aqui nós vamos discutir alguns pontos dessa nova investida de Bolsonaro para criar uma comoção social, para que as pessoas aceitem a anistia, assim como ele conseguiu criar um clima de comoção nacional em 2018 com a tal facada que o levou à presidência da República. A notícia de agora é a declaração lá do deputado lá do PL, Sócine Cavalcante, de que Bolsonaro dará aval ao texto da anistia do hospital. Mais uma ação midiática para associar o estado de Bolsonaro ao processo de anistia, com o objetivo de conseguir apoio popular para acelerar a aprovação de sua anistia, assim como ele conseguiu comover as pessoas após a facada em 2018 e o apoio para ser eleito presidente da República. As notícias dão conta de que Bolsonaro fez uma cirurgia de 12 horas de duração, mas mesmo assim ele já está se articulando com os deputados da Câmara, prometendo vaga no Senado para quem votar em favor da anistia. Bolsonaro trocou de médico. O cirurgião oncologista que fez as cirurgias anteriores de Bolsonaro foi substituído agora por um cirurgião especialista em parede abdominal. O cirurgião disse que Bolsonaro estaria com a parede abdominal completamente destruída. A pergunta é, Bolsonaro não era uma obstrução intestinal? O que estava comprometendo a parede abdominal de Bolsonaro? Uma facada de 2018 é que não era. A suspeita de agora é que Bolsonaro esteja com a metástase em parede abdominal ou tumor peritoneal, que é uma forma comum de metástase do câncer de intestino. A verdade é que, por se tratar de assuntos médicos protegidos pela lei da privacidade, o Brasil jamais saberá o que de fato aconteceu em Juiz de Fora em 2018. O Brasil jamais saberá o que está acontecendo agora. Mas uma coisa a gente sabe, tudo isso é muito estranho e Bolsonaro sempre utilizou essa situação para causar comoção social e conseguir o apoio para alcançar os seus objetivos. Agora existe uma forma única da gente barrar esse projeto de anistia, jogando um balde de água fria nos planos de Bolsonaro e forçando o próprio Bolsonaro a ser contra a anistia. É incluir nesse projeto de anistia o perdão ao Adélio Bispo, porque o crime praticado pelo Adélio Bispo também foi um crime político. Então eu já peço a você que compartilhe esse vídeo, republique, curta, favorite, comente, para viralizar, para ver se algum deputado da esquerda propõe um aditivo quando esse projeto, e se esse projeto chegar no plenário, incluindo o Adélio Bispo na anistia, e ver o que é que o Bolsonaro vai dizer. Bolsonaro está buscando a segunda anistia de sua vida. Aliás, a terceira anistia da sua vida. Quando ele escreveu cartas planejando explodir bombas no Rio de Janeiro, entre elas no Guandu, para prejudicar o abastecimento de água, ele acabou ganhando uma anistia do Superior Tribunal Militar. Não perdeu o posto, era para ele ter sido expulso do Exército. Ele teve uma segunda anistia depois de 700 mil mortes na Covid. A CPI da Covid mostrou ali responsabilidade do governo Bolsonaro, dele inclusive, que ele foi o maior propagador anti-vacina, propagador da aglomeração. Ele foi anistiado, no caso, pela Procuradoria-Geral da República, à época ocupada pelo Aras. Lembra a CPI? A CPI entregou uma montanha de documentos e a Procuradoria-Geral da República ficou inerte. E agora Bolsonaro busca a sua terceira anistia. Então a vida dele é marcada por anistias. Pânico na direita. Bolsonaro confessa fuga. Juiz obriga Malafaia a se desculpar. Olá, meu amigo, minha amiga. Muita coisa importante acontecendo hoje aqui no nosso país, no mundo concreto, na nossa realidade, mas enquanto isso, muita ebulição está acontecendo na Terra plana. E como nós sabemos, todas as vezes que o ambiente fica muito quente, fica insuportável, as criaturas que lá habitam tentam uma fuga. Mas fugir da Terra plana é sempre muito complicado, porque quando se chega na extremidade, a única coisa que se vê é o abismo.
E o abismo são as visões que essas criaturas estão tendo hoje. A figura do inelegível, o chefe da Orcrim de ladrões de joias, fez uma publicação hoje que merece uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, que farei mais tarde, porque é quase uma confissão daquilo que nós estamos afirmando aqui já há algum tempo, que ele planeja uma fuga do nosso país. Vou conversar com vocês sobre essa publicação, que indícios são esses, e também situações muito complicadas que estão acontecendo aqui do lado no nosso país, que servem como um grande alerta de coisas muito perigosas que estão por vir se a gente der uma cochilada aqui no nosso país. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui por uma notícia que ficou um tanto ou quanto dividida nas atenções em função dos espetáculos proporcionados por essa gente da Terra plana, né? Os criminosos da Terra plana, melhor dizendo. Hoje, o editorial do Globo está fazendo aqui um texto com algumas considerações sobre a isenção de imposto de renda que o governo federal, o presidente Lula, Haddad, apresentaram para o Congresso Nacional, que diminuem muito a carga tributária da classe média aqui no nosso país. E aí o título da matéria é: Reforma do imposto de renda fica aquém de corrigir injustiças. Puxa vida, então eles estão preocupados com as injustiças que acontecem no nosso país, né? Proposta do governo traz avanço, mas não enfrenta regimes especiais que geram maiores distorções. Aí eu fui lendo o editorial todo para saber assim onde é que está essa distorção, né? Porque está aliviando ali a carga de tributos das pessoas que estão na classe média baixa, as pessoas que já eram isentas porque são pobres, ganham pouco salário, e aí de repente eles colocam aqui no final. A primeira, na análise que o Congresso fará no projeto, duas balizas são essenciais. A primeira é não sobretaxar os empresários, que já pagam uma das maiores alíquotas corporativas do mundo. Puxa vida, hein? Então, quer dizer, a coisa está indo bem, mas não pode taxar os super ricos, os empresários, os bilionários, enfim, os endinheirados. A segunda é não criar recessões que desfigurem a proposta e aumente seu risco fiscal. Então tá aí, né, o registro aí dessa história aí. E aí a gente passa para, mais uma vez, né, o jornal fazendo a campanha militância econômica e política. A gente tem sempre que levar isso em consideração quando a gente lê tudo nos jornalões aqui no nosso país e no mundo também. Uma notícia interessante. Parece que o Malafaia encontrou mais um ditador da toga, desconhecido, né? Porque ele tomou uma decisão aí para vir a público se retratar de algo que ele falou no passado. É um vídeo muito curtinho, né? E aí ele fica com uma cara de tacho, que é um negócio aqui que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vou colocar aqui a cara de tacho do valentão espiritual. Povo abençoado do Brasil, por ocasião daquela grande manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro de 2024, eu fiz a seguinte declaração: que em 2017 o PT invadiu Brasília no quebra-quebra para tentar derrubar o presidente Temer. Eu quero retirar essa palavra, foi uma palavra equivocada. Não foi o PT, mas a esquerda em geral. Eu estou aqui me retratando conforme o processo 1048190-31.2024.8.26.0100. Ficou com cara de taxa, criatura. Terra plana tem dessas coisas, né? Olha, isso pode ser um sinal muito bom, né? Que a porteira do judiciário está se abrindo aí nas instâncias de primeiro grau, nos tribunais, né? Quem sabe a gente vai ver novas vezes a figura vir a público para desdizer algumas mentiras que ele anda falando por todos os lados, né? A conferir. Eduardo Bolsonaro anuncia que ficará nos Estados Unidos, vai se licenciar do mandato. O que se sabe? Gente, como essa gente é muito vigarista, esse povo da Terra plana, ele fez aquela publicação que eu nem vou colocar aqui para vocês. Olha, estou pedindo licença sem remuneração. Gente, não existe pedir licença com remuneração. A licença, em regra, é sempre sem remuneração. Ele não teria como pedir uma licença e continuar sendo remunerado. Seria uma coisa totalmente ilegal. Portanto, está jogando para a torcida. Resta saber o seguinte: o ideal, se ele está reclamando que o nosso país não é mais uma democracia, é que ele saísse do mandato, né? Que ele renunciasse ao mandato, já que o mandato dele, nessa ditadura, não consegue ser cassado. Tão ditadura que nós temos aqui.
Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.